e de libertar o povo das garras do faraó, das mãos do Egito. Só que Moisés, ele disse para Deus: Senhor, como é que eles vão acreditar que o Senhor apareceu para mim? Como é que eu vou levar essa mensagem para eles? E o Senhor disse: Moisés, o que tu tem nas mãos? E Moisés disse: eu tenho uma vara, joga essa vara no chão. E quando Moisés jogou a vara no chão, ela se transformou numa cobra, numa serpente. A Bíblia diz que Moisés fugia. Entenda uma coisa: Deus nos dá sinais. Deus nos dá sinais. Deus é um Deus que dá sinais. Ele tem muitas maneiras de nos responder. Ele nos responde através de alguém. Ele fala conosco através das circunstâncias. Ele fala conosco através da palavra. Ele fala conosco através de sonhos. Ele fala conosco através de episódios que nós enfrentamos na nossa vida, na nossa família. Ou seja, Deus tem muitas maneiras de falar conosco, muitas maneiras. E há muitas pessoas que me perguntam todo santo dia: o que são horas iguais? Por que eu estou vendo números iguais? É placa de carro, é no relógio, é no despertador, é no computador, é quando ligo a televisão, eu estou vendo números iguais e peguei um documento com aquele mesmo número que eu estou vendo há vários dias. O que é isso que está acontecendo? Inclusive, você que está aí me ouvindo nesse momento, coloca aqui nos comentários se isso está acontecendo com você, e você está vendo números iguais a todo momento e isso está se repetindo para você. Bem, eu acredito que isso é um sinal de Deus, certo? Isso é um sinal de Deus. Nós não podemos criar, eu posso dizer, uma coisa assim como certa, no sentido de, se você está vendo número igual, tal, significa isso, significa aquilo. Não, nós não temos, eu posso dizer, essa conclusão final. Mas o que nós podemos falar assertivamente, é que se você está vendo números iguais constantemente, Deus quer lhe dar uma direção. Tem algo que você não está se apercebendo. E às vezes, esses números iguais também representam algo que vai acontecer na nossa vida. E eu acredito que isso geralmente está ligado a algo bom que vai acontecer na nossa vida. Deixa eu lhe falar. Aconteceu comigo em uma viagem que eu tinha para Curitiba. Eu tinha um evento em Curitiba e naquela semana começou uma sucessão assim de números iguais. Sabe, eu olhava para o relógio, dava aquele número, assinando um contrato naquela semana, deu aquele mesmo número, o mesmo número apareceu. Quando eu cheguei no aeroporto, estava exatamente aquele número, tá? Quando eu cheguei no aeroporto, estava exatamente aquele número. E eu disse para minha esposa, olha o que eu disse para minha esposa: eu creio que eu terei uma boa notícia. Eu creio que algo de Deus está apontando para mim. E quando eu reconheci isso, embarquei no voo, né? E fui para Curitiba. Chegando em Curitiba, no meio da tarde, eu passei numa farmácia. Minha esposa queria ir na farmácia comprar algumas coisas e eu estava no estacionamento. De repente, entrou em contato comigo uma pessoa que trabalha para mim, é um terceirizado que trabalha para mim. E exatamente aquilo que eu estava esperando há mais de um ano, que era um ressarcimento de um valor que eu havia pagado indevido. E essa pessoa que trabalha para mim disse: olha, eles pagaram não só o que era devido, mas pagaram os juros, todos os juros, corrigido, está tudo corrigido, e em 24 horas esse dinheiro já está na sua conta. E realmente isso aconteceu. Então eu acredito sim, e como eu disse para você, eu não acredito em acaso. Para mim não existe acaso, não existe acidente, sabe? Tudo tem um porquê, tudo tem uma fonte, tudo tem uma origem.
Assim como eu creio que o mundo não foi criado por qualquer coisa, você não veio a esse mundo, você não é fruto de um acidente, você é fruto de um Criador, Deus Criador que criou você. Tudo existe por um propósito, tudo existe por um propósito, tudo, absolutamente tudo, nada acontece por acaso. Então não existe aleatório, não existe o aleatório. Deus é um Deus de propósitos, amém? Tudo é feito por um propósito, tudo é feito por um propósito. Então até para você, sabe, que tem tido algumas crises e que você pensa que você é um erro, ei, esquece isso, você não é um erro, você está aqui por um propósito, só que você não descobriu ainda o seu propósito. Então, esses números que você tem visto, frequentemente eles estão sinalizando algo. Por isso que eu vou lhe dar um conselho, comece a orar para Deus mostrar para você o que esses números estão sinalizando. Se é uma boa notícia que você vai receber ou algo que você precisa dar atenção, é um aviso divino. Então, sim, quando nós começamos a ver números iguais, isso pode ser uma maneira de Deus chamar a nossa atenção, certo? Isso pode ser uma maneira de Deus chamar a nossa atenção. Deus pode estar chamando a sua atenção para algo e você não está vendo por isso? Se você quer descobrir o que Deus está falando com você, vá orar. Exatamente, daí você diz, puxa, eu vim aqui para saber o significado. Sim, você já tem. O significado há um sinal de Deus para você, algo que você não viu e que está acontecendo. Então vá orar, eu estou mandando você orar, certo? Você entrou aqui para que eu dissesse isso para você, vá orar, porque há uma direção lhe aguardando. Há uma direção lhe aguardando. Há algo que Deus está falando com você e você precisa buscar essa revelação da parte do Senhor. Amém? Eu quero agora fazer uma oração por você. E você que quer compreender mais as coisas espirituais, vem ser nosso aluno na nossa escola online. Você pode fazer de qualquer parte do Brasil, de qualquer parte do mundo. Aqui na descrição do vídeo tem um link da Academia Kingdom Global. É a nossa academia. Nossos alunos, 2 vezes por semana, eles são instruídos e fora isso, eles participam de grandes eventos e você não pode ficar de fora. Se torne aluno da Academia Kingdom Global ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. E antes de orar por você também, quero falar para você desses 2 livros. O livro Sonhos, como eu disse para você, eu acredito que Deus fala conosco também através dos sonhos. Certo? Eu acredito nisso, então não pensa que é coisa da tua cabeça, porque Deus pode sim falar com você através dos sonhos. E esse aqui é o livro Café com Jesus, que é um devocional, tá? Uma palavra para cada dia do ano. Aqui o versículo bíblico, as direções com os cafezinhos, ó. Ó, deixa eu mostrar para você, tá? Aqui é uma oração para você fazer comigo e aqui, nessa parte em branco, você vai fazer a sua oração. A sua oração a punho, tá? Então, você pode adquirir nossos livros lá no nosso site www.vinicius17.com.br. Posso orar por você? Você me permite orar por você? Se você me permite orar por você, coloca aqui nos comentários, eu permito, escreve aí, eu permito, tá? Porque eu vou estar orando pela sua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento a vida de cada pessoa que entrou aqui nessa live. E ela não entrou aqui por acaso, como nós falamos. Tudo existe um propósito. E Pai, a minha oração é para que o Senhor revele a essa pessoa o porquê que ela está tendo essas constantes visões de números iguais. Ela já sabe que é uma direção do Senhor, mas ela precisa descobrir que direção é essa. E a minha oração, Senhor, é para que o Senhor mostre para ela aquilo que está escondido, aquilo que está nas entrelinhas. Seja uma informação que ela está precisando, seja algo que vai vir para a vida dela de bom. Senhor, que o Espírito Santo a conduza nessa revelação e mostre para ela o porquê que isso está acontecendo. No nome de Jesus, Pai, eu oro também por todo aquele que está sobrecarregado de alma. Toda pessoa, Pai, que chegou aqui nessa live e que está passando por problemas, está passando por momentos difíceis, eu apresento essa pessoa diante de Ti, Pai. E eu te peço, quebra o jugo agora, pesado que ela está carregando, a opressão, o medo, as angústias, arranca da alma dela e traga, Pai, sobre a vida dela um refrigério, um ânimo novo.
Toque a Jesus com o teu poder. E a minha oração é para que todos nessa casa tenham uma experiência com Jesus Cristo. Todos nesse lar. E se há alguém que chegou doente aqui nessa live, se alguém chegou aqui opresso por algo, que seja livre agora, que seja curado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. O diabo que não presta. Falar quando Deus nos avisa que algo está errado no espiritual. Sempre que houver algo errado no espiritual, Deus, Ele mostrará isso para você. É por isso que precisamos ter discernimento espiritual. Sem discernimento espiritual, você não identifica as mudanças que estão acontecendo, o que está se movimentando. Por isso, meu conselho para você hoje é: pega essas dicas que eu vou dar e começa a aplicar na sua vida. Isso já vai ajudar você muito no seu discernimento espiritual, porque o que mais vemos hoje são pessoas que servem a Deus, mas que não têm nada de discernimento. O discernimento delas é zero. E isso faz com que elas não entendam quando as coisas estão erradas ao seu redor. Sempre que o inimigo estiver trabalhando em algo, Deus vai lhe enviar um sinal. Sempre que você estiver enfrentando forças espirituais, tentando te impedir de orar, tentando te impedir, sabe, de caminhar numa direção que Deus te der, você vai receber sinais de Deus. E esses sinais, eles vêm para te auxiliar, para que você preste atenção nesses sinais e reaja rapidamente a esses sinais. Então, essa palavra vai te ajudar a ter um discernimento espiritual mais apurado sobre quando as coisas estão, sabe, erradas ao seu redor, quando no espiritual tem coisa desalinhada, quando você está numa direção errada. Eu creio nesses alertas, eu creio nesses avisos. Então fica aí até o fim dessa palavra. No final eu quero fazer uma oração por você. Eu quero fazer uma oração para toda pessoa que anda ansiosa, sobrecarregada ou está doente. Eu quero fazer uma oração por você. Jesus Cristo, Ele vive. Há poder no nome de Jesus e eu quero poder orar pela sua vida. Amém? Então fica aí até o fim. Quero pedir para você já deixar sua curtida aqui nesse vídeo. E se não é inscrito aqui no canal, te inscreve. Só vai fazer bem para você. Amém? E também você vai poder contar com nossas orações. Eu tenho orado por todos os inscritos aqui do canal. Então te inscreve, vamos andar juntos. Você vai ver que bênção que vai ser na sua vida. Sempre que você buscar uma palavra de Deus, você vai entrar aqui no canal, vai ter uma palavra de Deus para a sua vida, vai ter uma direção para você. Amém? Então, deixa eu começar com uma passagem bíblica. Amós 3,7. Eu amo essa passagem, que diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Daí você diz: não, mas essa palavra é só para os profetas. O que é um profeta? O profeta é aquele que ouve a Deus para ele e ouve a Deus para os outros. Eu acredito que todos nós precisamos ouvir a Deus. E enquanto você não compreender isso, que é uma necessidade você ouvir a Deus, é uma necessidade você ter discernimento espiritual apurado, você não vai caminhar na plenitude do que Deus tem reservado para a sua vida. Então, se nós pudéssemos resumir tudo que vai ser falado hoje aqui, eu diria isso. Enquanto você não valorizar, discernir o que Deus fala com você, você não pode viver a plenitude do que Deus tem reservado para a sua vida. Então escreve aqui nos comentários: é uma necessidade ouvir a Deus. É uma necessidade. Isso não pode ser só para um grupo de pessoas que acreditam em Deus. Tem que ser para todos. É uma necessidade ouvirmos a Deus. A voz de Deus, ela pode mudar completamente os rumos da nossa vida. Ela pode dar, sabe, um giro total na vida de uma pessoa. Pode mudar o destino dela. Pode levar ela nas maiores alturas. Pode
trazer uma transformação tão poderosa na vida dela que mesmo que ela trabalhasse 1000 anos, ela não teria. Então, ouvir a Deus transforma a nossa vida. É uma necessidade você aprender a ouvir a Deus, ok? Uma das coisas que é um sinal claro, é um sinal claríssimo de que alguma coisa está desalinhada da vontade de Deus, é quando a paz é roubada. A paz é roubada. Porque a Bíblia diz que a paz é o árbitro do Espírito, é o juiz que decide dentro de nós. Então, quando as pessoas dizem, eu não sei o que fazer, na verdade elas sabem. É que elas não estão prestando atenção aos sinais. Então, quando você perde a paz, é sinal claro de que existe naquele caminho ali ou em alguma decisão que você está tratando hoje que está errado. Está errado, tem coisa errada aí. Tem coisa errada, tem caminho que está errado, tem coisa que está fora da direção de Deus, certo? Então, a falta de paz, ser roubado na paz, é um sinal de que tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, tem uma decisão tua que está equivocada, tem um caminho seu ou de alguém da sua casa que tá equivocado. Então, essa paz, ela é um termômetro para nós, é um termômetro para a gente saber se está perto da direção de Deus ou se está fora da direção de Deus, ok? Então, primeira coisa é a paz. Segunda coisa, alegria. Quando você perde a alegria, você perde o prazer de estar com determinadas pessoas ou em um determinado lugar, significa que Deus, preste atenção nisso, Deus tem uma direção nova para você. Tem alguma coisa desalinhada. Porque você antes tinha alegria nesse caminho, agora não tem mais. Das duas, uma. Ou você está sendo atacado espiritualmente, ou Deus está querendo falar algo para você. Alguma coisa está desalinhada nesse sentido, certo? E eu só vou dar uma breve pausa aqui, porque eu comecei aqui essa live, certo? E começou a me dar uma dor aqui no braço direito, bem aqui nessa região. E o Senhor me falou que tem alguém que está sentindo essa dor no braço aqui, uma dor que começa aqui em cima e desce para o braço. Seja você quem for que entrou aqui nessa live com essa dor, eu quero liberar uma palavra de saúde sobre você. Seja curado no nome de Jesus Cristo. Que essa dor no braço saia. Seja você quem for que entrou aqui nessa live com essa dor no braço, seja curado, seja curada em nome de Jesus. Ok? Então, a perda de alegria é um sinal que tem alguma coisa que está desalinhada. Terceira coisa que eu creio que é um sinal de que as coisas estão desalinhadas. Uma exaustão. Uma exaustão não é um cansaço, né? Porque a gente chega do dia de uma jornada de trabalho de 8 horas, né? Ou 9 horas, alguns trabalham mais até, a pessoa chega cansada em casa. Mas daí ela dorme uma noite, de sono bem, ela come bem, no outro dia ela acorda renovada, revigorada para trabalhar de novo. Bem, a exaustão é diferente. A exaustão é, você às vezes não trabalha nem às 8 horas e come bem, dorme bem, mas no outro dia tá se arrastando, sai se arrastando da cama, sai se arrastando pela porta da casa, entra se arrastando pelo carro. Isso é um sinal. É um sinal de que tem alguma coisa desalinhada, talvez a falta de sabedoria. Está fazendo muita coisa sem sabedoria de Deus, certo? Então, essa exaustão, ela é um sinal. É um sinal de que tem alguma coisa aí que está desalinhada, ou você está fazendo muita coisa sem sabedoria, sem direção de Deus, certo? Isso, de alguma maneira, tá te prejudicando. Está te prejudicando. Então, é importante você ter esse discernimento. E a quarta coisa que eu quero falar hoje, poderia enumerar mais coisas aqui, mas eu quero me deter nessas, porque depois eu quero orar por você. A quarta coisa, que é um sinal
para quando as coisas estão desalinhadas, é que você sente uma angústia, sabe, um aperto no peito, e você não tem, às vezes, nenhum problema assim gravíssimo. Problema a gente tem sempre para resolver, né? Mas, sabe, não tem um problema gravíssimo assim que seja, eu posso dizer, o causador daquela angústia, daquele aperto no peito que você está sentindo. Inclusive, algumas pessoas desenvolvem síndromes de medo, de pânico, e às vezes isso está ligado a algo espiritual que elas não conseguiram discernir. Não é todos os casos, mas em alguns casos, sim. Então, nós temos que entender que esse desalinhar no espiritual é muitas vezes Deus mostrando alguma coisa, levando a pessoa a orar, levando a pessoa a entender que tem alguma coisa que está errada na vida dela, que ela tem que buscar essa resposta de Deus. Deus emite esses alertas para nós. Esses alertas, a gente não pode pensar que tudo isso é obra do inimigo. Muitas vezes é Deus emitindo alguns alertas a nós, para que a gente venha a orar, para que a gente venha ver o que está por trás daquelas situações que a gente está vivendo. Como eu disse, essa exaustão pode ser de você estar fazendo coisas sem sabedoria. Então você está demandando de muita energia, para, sabe, fazer determinadas coisas na tua vida e está perdendo essa energia porque está fazendo muita coisa sem sabedoria. Pode ser isso. Então, buscar a Deus para poder discernir as coisas, para poder entender o que está se passando na sua vida é fundamental para o seu progresso espiritual. É fundamental para você alinhar as coisas, colocar as coisas em ordem, para que você seja uma pessoa plena, uma pessoa que viva toda a plenitude que Deus tem para você, ok? Está dada a palavra, eu quero fazer uma oração por você. E antes de fazer a oração, eu quero falar desse livro aqui para você, que é o Café com Jesus. Ele é um devocional, uma palavra para cada dia, tá? Uma palavra para cada dia. E você pode adquirir, inclusive, para dar para sua família, para dar para os seus colaboradores, se você tem uma empresa. Você pode adquirir no nosso site www.vinicius17.com.br. E esse aqui é o meu livro Sonhos. Tá? Esse aqui é um livro que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Tem muita gente que sonha, não sabe se o sonho é de Deus, não sabe se o sonho é uma revelação. Esse livro aqui vai te ajudar, vai ser uma ferramenta poderosa para te ajudar, ok? Então, entra lá no nosso site, adquira nossos livros, com certeza você vai ser muito abençoado. E se você ainda não é nosso aluno na Academia Kindle, você não sabe o que nós estamos preparando para o mês agora que vem. No mês que vem nós vamos ter uma semana inteira, são 5 dias de profético, 5 dias de profético. Vai ser incrível, isso é exclusivo para quem é aluno da Academia. Tá? Exclusivo para quem é aluno da Academia. Por isso, hoje mesmo, vá lá no meu site e você pode se tornar aluno da Academia Kindle Global. É uma escola online, você pode fazer do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Nós vamos estar mais perto, e acredito que vai ser uma grande bênção. Tá bom? Posso orar por você? Se eu posso orar por você, escreve aqui nos comentários, eu recebo essa oração. Escreve aí, eu recebo essa oração. Tá? Coloca aí nos comentários, eu recebo essa oração. Em nome de Jesus Cristo. Também domingo agora estarei em São Paulo, na igreja em Alphaville, Barueri, São Paulo, Avenida Aruanã, número 120. Então esse domingo, 9 da manhã, eu estarei na Avenida Aruanã, número 120, em Alphaville, Barueri, São Paulo. Posso orar por você? Senhor Jesus Cristo, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa. Tira todo o cansaço, Pai. Tira toda a exaustão. Tira, Pai, tudo aquilo que tem trazido ansiedade. Pessoas que têm carregado uma ansiedade muito grande. Estão sempre aceleradas, aflitas, angustiadas. Espírito Santo de Deus. Jesus disse, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos darei alívio. Que essa pessoa receba um alívio de Deus nesse momento. No nome de Jesus Cristo. Um alívio de Deus nesse momento, um alívio de Deus, que toda carga, toda sobrecarga, toda opressão
seja removida no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que essa pessoa receba o toque de vida, que essa pessoa receba um ânimo, que essa pessoa receba uma força de Deus agora na vida dela. Oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. No nome de Jesus Cristo, haja cura total e completa. Amém